Jesus. O pastor com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, igreja. Amém. Isso foi alegre para Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja, irmãos. Há uma presença aqui exorbitante nesse mundo. Aleluia. Eu vejo a agir de Deus aqui, pastor. Aleluia. Eu vejo a mão de Deus trabalhando aqui na saúde de algumas pessoas. Eu vejo Deus abrindo porta onde não tem parede. Eu vejo Deus aqui colocando diante de vós algo novo, algo que perdeu, algo que foi tirado, foi roubado. Ele está trazendo de volta. Eu não sei se é o filho, se é o esposo, eu não sei se é alguém na sua parentela, mas Deus está trazendo para perto para tratar. Porque há uma promessa na vida dessa pessoa. Porque Deus é fiel. Ele usa seus vasos. Ele usa aqueles que são chamados por decreto para anunciar suas boas novas. Eu vejo aqui cada um de vós cheio da alegria. Eu vejo aqui cada um de vós capacitado para anunciar as boas novas de Deus. Eu vejo aqui homens e mulheres, pastor, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo, digno de todo louvor e de toda adoração, irmãos. Aleluia. E nós estamos passando um momento difícil nesse mundo. Assim como o nosso pastor foi bem sábio e bem objetivo, e nós precisamos descobrir, despertar, buscar uma nova essência, porque o tempo está se passando e no meio do caminho algumas pessoas estão ficando para trás. Observa você, vamos fazer algum texto aqui, e o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando aquele cego estava precisando de um milagre, ele ficou não na beira, mas no meio do caminho, ou seja, Jesus vinha e ele sabia, ele se posicionou, se colocou na brecha, porque ele precisava de um milagre, ele precisava de ver um renovo na sua vida. E tem muitos hoje, pastor, que quer receber bênção só em casa, nunca vê, não tem televisão no canal 4 da Globo. Tem pessoas que querem receber a bênção, mas não abre o celular, é 12, 13 horas no celular. Tem pessoas que querem ver milagre, mas os seus lábios são impuros, só tem coisas terríveis, palavras de maldição. Deus, Aleluia. Deus se afasta disso. Verdade. Israel não precisava passar o processo que passou. Estava tudo planejado. Os decretos de Deus eram um pouco curto período de tempo, mas por falta de conhecimento, mas por falta de temor, interpretar Deus, eles pagaram o preço do deserto. Ainda que o deserto depois jorrou água, mas o tempo do castigo, ele tinha que ser necessário para o descobrimento do crescimento da pessoa. E por isso Deus pagando o preço. Tem muitos no meio, perdão, tem muitos à beira do caminho. Aleluia. Eu quero deixar aqui para nós não perder muito tempo, ou seja, tomar tempo. Sabemos que há um projeto de Deus para nós aqui essa noite. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Olha o que a Bíblia nos desperta, nos traz para o nosso entendimento, irmão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim. Romanos, para ganhar um tempo, vou ler aqui para ficar mais fácil para nós. Romanos 12, verso 1 ao verso 2. Rogo-vos. Paulo já começa aqui clamando, rogando a Deus a favor da sua igreja. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. A receita está dada, o mapa do sucesso, da vitória do céu está dado, a chave da vitória está na minha mão. Eu só preciso mudar, eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ter comunhão plena com Deus. A minha mente, ela tem que estar voltada, ela tem que estar ligada para as coisas do céu. As coisas do mundo são passageiras, aquilo que perece não tem nada a ver comigo, porque é uma vida por toda a eternidade, com coisas inefáveis de Deus, bênçãos imensuráveis. Está preparada para mim, irmão? Está preparada para a igreja?
Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel. Aleluia. E eu quero aqui com toda alegria. Pastor, eu esqueci o nome do pastor. Josias. Isso, pastor Josias. Já tem me falado do Senhor, meu Deus. Eu confesso ao irmão que foi uma luta. Meu amigo está aí, evangelista Messias. Meu amigo. Aleluia. De muitas datas. E ele, poxa, pastor Cláudio, meu amigo é Rua 3. Aí eles jogaram lá para. Aí eu falei, poxa, a moça falou que é a Rua 3. Não, aqui não, essa rua aqui é 13. Eu falei, meu Deus, e a Rua 13 é onde? E eu falei assim, eu vou desistir. Vou para casa, vou embora, não estou achando a Rua 3. E o Espírito Santo chegou naquela praça e ele falou assim, pare e contemple esse lugar e ouça a voz do profeta. E quando eu cheguei naquela praça ali, eu parei, olhei, analisei, meti a mão no celular e não consegui ouvir, meu celular estava muito baixo o som, mas eu ouvi a voz do profeta orando, eu ouvi a voz do deserto clamando como assim João Batista clamava, a terra, os animais peçonhentos, eles ficavam querendo entender que negócio era aquele, mas era a voz do profeta no deserto, alcançava centenas de milhares de lugares, através do vento que soprava, quando o profeta abria sua boca. Eu voltei para cá, Senhor, eu parei na porta das duas jovens de Deus, eu perguntei, a igreja do evangelista Messias, era assim, Senhor. E eu falei, Senhor, obrigado. Coloquei meus pés nesse santuário e comecei a sentir a presença de Deus. Comecei a sentir a Shekinah do Senhor, jovem. Comecei a sentir, ver a mão de Deus trabalhando. Houve alguns desencontros, mas enfim, aceitamos. O pastor falou, a próxima vez estaremos aqui para ministrar. Aleluia. Mas eu falei, Senhor, há um mistério para a minha vida. Aleluia. E todos aqueles que aqui estão, eu vou receber. Aleluia. Como o pastor abre agora 1 de Coríntios, capítulo 13. O texto que eu mais amo na minha vida, o texto que eu mais me guardo, o texto que eu mais me vejo, porque se eu não tiver o amor, meu irmão, tudo vai ser em vão. Se eu não tiver em praticar a caridade, em vão vai ser a mim. Eu preciso estender as mãos necessitado, eu preciso manejar os instrumentos de Deus nas minhas mãos. Finalizando, livro de 1 Samuel, no seu capítulo 2, vamos ver um grande exemplo de uma pessoa insensata, uma pessoa que não soube, não se condicionou, não deixou que aquele amor de Deus, ou seja, ele não se preocupou em experimentar as boas, agradáveis, perfeita vontade de Deus. Havia um homem, um sacerdote chamado Eli, e a Bíblia vai dizer que ao passar de um tempo, aquele sacerdote escolhido, separado por Deus para o povo de Israel, ele começa a cometer algumas coisas desagradáveis à presença de Deus, e o texto vai nos revelar que em dado tempo, os seus filhos sacerdotes da sua casa, do povo de Israel, os seus filhos, eles começam a cometer alguns agravos, começam a cometer algumas falhas, eles fogem da diretriz de Deus, eles fogem daquilo que foi traçado por Deus, eles fogem das bênçãos que foi colocado nas suas mãos. O seu pai é sacerdote, aleluia, homem importante, homem que determinava, distribuía, alicerçava aqueles que estavam fracos na fé, o homem que apacentava, o homem que tinha caridade. Mas os seus filhos foram um péssimo exemplo. O problema foi dos filhos? Não, o problema foi dele, porque se ele soubesse manejar a espada da verdade, se ele tivesse que a sua mente transformada, jamais. Ele disse que aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, ele não tem parte comigo. Aqueles que fizer a vontade da carne e não fizer a minha vontade, perecerão, irmão. Eu preciso, eu sei que eu entendo interpretando, o pastor é homem de Deus estudioso, ele sabe, é Deus, a família, a igreja, é Deus, a família, a igreja, mas jamais a minha família vai ser mais importante do que Deus, jamais o meu amor vai ser maior para os meus filhos, para a minha esposa, do que por Deus. Sabe por quê? Porque filho ele passa, ele perece, a mulher ela passa, ele perece, o pai, a mãe passa, ele perece, mas Deus é eternidade, Deus é amor, ele sempre será acima de todas as coisas. aleluia. Os seus filhos se corrompem, cometem erros terríveis, abusivos, adulteram, prostituem, fraudam, fazem coisas terríveis. E todo Arraial, todo Israel sabia, mas ele estava cego, o seu pensamento estava voltado para coisas pequenas, ele se desvencilhou do céu,
Esse é o grande problema, irmão. Esses últimos dias, eu estava lá em Mesquita numa consagração, eu tinha liberdade, ministrando, eu falei, olha, essa é a última geração, esse é o último povo que Deus separou para a terra, porque em qualquer momento nós vamos ser levados, a qualquer momento a trombeta vai soar, e o mundo vai voltar para consertar e vai ficar fora, porque a arca vai fechar, as portas fecharão, os caminhos serão destruídos e não vai ter a segunda chance. Aleluia. Não vai ter segunda chance, irmão. Precisamos consertar, precisamos exercitar o nosso pensamento, precisamos buscar mais de Deus, precisamos ter mais amor, estender as mãos ao caído. Eu gosto muito, já finalizando, entregando o microfone para o pastor Josias, eu gosto muito também que quando Pedro e João, ele sai do templo, e quando ele sai do templo, aquele jovem estava ali, passando uma luta, uma dificuldade, um pedinte, pegando esmola, aproveitando da situação, para saciar a sua vontade, a sua sede. O texto diz, que quando eles vê João e vê Pedro, o que eles fazem? Ele simplesmente pede uma esmola, ele pede uma esmola, era um necessitado. Vamos aí, não conjecturar, mas vamos fazer uma análise fria da letra. O texto está falando que ele tinha um problema sério, congênito, não é isso? Verdade. Então não temos que condená-lo. Porém, o que ele tinha naquele momento era pedir. O que ele tinha naquele momento como arma de defesa era pedir uma ajuda, uma contribuição. E hoje o pastor fez uma ilustração aqui muito linda, é verdade. Eu preciso dar ordem aos montes, aos vales, aos rios. Eu preciso transpassar montes e muralha, porque se eu não fizer, eu não vou alcançar a bênção. Porque se Josué não tivesse se consagrado e feito o que o Senhor não orientou, ele não atravessaria a muralha de Jericó e não chegaria na Nova Canaã. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ele disse: eu preciso de uma moeda. Ele: não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Olha só, o segredo, já entregando o microfone, está aí, pastor. O segredo está aí. Ele disse: levanta-te e anda. Mas sabe qual foi o segredo? A história vai dizer que João, ele se move, e Pedro concentra o seu olhar fixado naquele paralítico, naquele pedinte, naquele homem que estava sofrendo, e diz para ele assim: vem, levanta-te. O segredo foi esse. Você não entendeu? Vou melhorar um pouquinho. Escute isso. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de algo para o seu sustento. Ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante. Ele profetizou, ele falou, mas ele ergueu as mãos. Eu preciso erguer as mãos, irmão. Não basta ele falar: irmão, Jesus te cura, Jesus te salva. Mas se eu não botar minha mão para ele, se eu não der minha mão para ele, se eu não visitá-lo, não adianta nada. Eu glorifico, exalto o nome do nosso Deus. Agora ele, irmão, agora ele, honra ele. Ele é digno de louvor, ele é digno de toda adoração, porque esse é o nosso Deus. E já finalizando o texto, vai dizer que aquele sacerdote, ele padeceu o preço da omissão do pecado. A sua mente não estava, se tivesse transformada, ele não cometeria esse erro tão cruel e fatal. Os seus dois filhos morrem na mão dos filisteus, a arca do Senhor é levada, usurpada. E ele, quando viu toda aquela situação, o texto vai dizer que os seus olhos já estavam escuros, ou seja, ele não tinha mais visão de nada, não sabia o que era santo, o que era profundo, o que era de Deus, o que era do diabo. Ele estava cego. E quando ele viu e tomou ciência da morte dos filhos, a história vai dizer que ele tomou na cadeira e caiu e quebrou o vosso pescoço. Quebrou o vosso pescoço. É verdade. Esse é o preço. É verdade. Eu preciso saber Meu Deus. qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar e o nome do Senhor venha ser glorificado pela nossa vida, em nome de Jesus.